Prezados professores e professoras da classe pré-adolescentes, a paz do Senhor! É com grande satisfação que, mais uma vez, a CPAD se coloca ao lado de vocês, professores da Escola Dominical, para compartilhar conhecimentos bíblicos e pedagógicos indispensáveis ao trabalho de ensino de nossas igrejas. Neste novo trimestre, a revista Lições Bíblicas Pré-Adolescentes apresenta o seguinte tema: Servindo a Deus com meus talentos. O assunto desta lição tem como finalidade que os alunos aprendam que Deus concede dons espirituais e ministeriais, visando a edificação espiritual do corpo de Cristo. Eles verão também que, além dos dons, há talentos que Deus concede. Eles são primordiais para a manutenção e funcionamento da igreja. Saber como funcionam os dons espirituais e ministeriais é fundamental para que seus alunos aprendam como podem servir a Deus na igreja. O estudo sobre os dons revela também como o Espírito Santo atua na igreja, fortalecendo os crentes espiritualmente e capacitando-os para a evangelização. A cada lição, seus alunos estudarão temas que ressaltam como Deus escolhe cada pessoa para um ministério específico, como os dons espirituais e ministeriais estão classificados, de que maneira o Senhor distribui os dons aos crentes e como podemos receber de Deus os dons. Vale destacar que Deus distribui esses dons de acordo com as necessidades da igreja. Embora sejam importantes para o crente, ter os dons não é o fim em si mesmo. Esta é apenas uma parte da obra de Deus, que somos chamados a experimentar. De fato, quem possui os dons e talentos, geralmente são pessoas que se destacam na obra do Senhor. Entretanto, ser um instrumento de Deus a partir de dons e talentos específicos não nos torna supercrentes, ou melhores e maiores que outros irmãos. Os dons dados por Deus são para a glória dele, o autor e senhor da obra. A ele a glória, pois sem ele nada poderemos fazer. Diga-se de passagem, aqueles que possuem os dons e talentos terão de prestar contas a Deus de toda a obra que realizaram em nome dele. Portanto, é preciso ter humildade, temor e cuidado para administrar os bens espirituais que Deus confiou a cada um de nós. Ao longo da revista, professor e professora, você terá à sua disposição importantes orientações pedagógicas, didáticas e teológicas que enriquecerão as suas aulas e facilitarão o aprendizado de seus alunos. Lembre-se de que o trabalho de ensino deve ser realizado de forma interativa. Permita que seus alunos compartilhem as dúvidas durante a aula. Explore mecanismos didáticos que tornem a aula mais dinâmica possível. É importante ressaltar que os seus alunos pré-adolescentes estão em fase de amadurecimento da inteligência. Nessa ocasião, o diálogo sobre temas geradores e as dinâmicas que sugerem encontrar uma solução para uma situação-problema são exercícios mais eficazes no desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos bíblicos. Trabalhe na perspectiva de que, no futuro, seus alunos se tornarão obreiros da seara do Senhor. Logo, eles precisam de esclarecimentos acerca do exercício ministerial e administração dos dons espirituais. Mostre também que os talentos que Deus concede deverão estar à disposição do reino dele e não do mundo. Reforce que tudo o que somos, temos e o que nos tornaremos sempre será para a glória de Deus. Professor e professora, que Deus abençoe você na realização desta importante missão, ensinar seus alunos a servirem a Deus por meio dos dons e talentos que Deus concedeu. Muitos ensinamentos poderão ser extraídos a cada lição. O estudo sobre os dons espirituais e ministeriais são um desdobramento da doutrina do Espírito Santo, também conhecida como pneumatologia.
A carta aos Romanos e a carta aos Coríntios servem de base para o estudo sobre os dons espirituais e ministeriais. Este assunto servirá para introduzir os pré-adolescentes ao conhecimento das doutrinas pentecostais e para encorajá-los a buscar o quanto antes o batismo no Espírito Santo, bem como conhecer a manifestação dos dons do Espírito. É importante que seus alunos saibam que Deus deseja usá-los em sua obra. O nosso comentarista do trimestre é o presbítero Ezequiel Silva, membro da Assembleia de Deus Ministério Ouro Fino, no estado do Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia e especialista em psicopedagogia. Além disso, atua como professor e superintendente da escola dominical. Vejamos o sumário da nossa revista. Lição 1. Dons ministeriais para a igreja. Todo cristão sincero deseja servir. Nesta lição, os alunos aprenderão o que é ministério e como exercê-lo na obra de Deus. Iremos capacitá-lo para isso. Lição 2. Dons espirituais, o que significam? Os pré-adolescentes são muito curiosos. Esta lição tem como finalidade explicar o que são os dons espirituais, como funcionam e o seu propósito para a igreja dentro da perspectiva pentecostal. Prepare-se para muitas perguntas. Lição 3. A unidade da igreja. A comunhão é fundamental para o corpo de Cristo. Com esta lição, seus alunos aprenderão sobre a necessidade de unidade na igreja. Entenderão que estamos todos entrelaçados pelos laços do Calvário. Lição 4. O fruto do amor. O amor é o vínculo da perfeição. A finalidade da nossa lição é mostrar que o amor de Deus é incondicional e está disponível a todos os seres humanos. Devemos amar ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Lição 5. Manifestações do Espírito Santo nos crentes. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria a habitar em nós. A promessa se cumpriu. Então, nossa lição tem como objetivo explicar que o Espírito Santo é uma pessoa ativa, que ajuda o crente a testemunhar a fé por meio dos dons. Lição 6. O papel do talento musical. Geralmente, há muitos pré-adolescentes vocacionados e ótimos instrumentistas em nossas igrejas. Com esta lição, seus alunos estudarão o que é adoração e a importância da música nos cultos. Eles entenderão o valor do louvor em nossa liturgia. Lição 7. Quem é o pastor? Como estão em formação, seus alunos precisam aprender a identificar as figuras de autoridade na igreja. Para isso, a lição tem como finalidade explicar o papel do pastor como cuidador do rebanho e administrador da casa de Deus. Lição 8. Quem é o presbítero? Nesta lição, seus alunos aprenderão em que consiste o cargo do presbítero, inclusive no que diz respeito à sua responsabilidade com o ensino da igreja. Lição 9. Quem são os obreiros e diáconos? Servir com alegria é fundamental. Nesta lição, temos como finalidade apresentar a importância dos obreiros e diáconos, pontuando a atuação deles para o bom funcionamento da igreja, bem como da manutenção do espaço reservado para a adoração a Deus. Lição 10. O funcionamento da igreja. A igreja é um organismo vivo e também uma instituição jurídica. Nesta lição, seus alunos verão que a igreja é espiritual, porém, como instituição religiosa, precisa estar de acordo com as legislações humanas. Nosso objetivo é que todos saibam como manter o equilíbrio. Lição 11. Cuidando dos novos convertidos. Ganhar almas para Cristo? Eis a sublime lição da igreja. Na nossa lição, seus alunos aprenderão que a igreja deve estar preparada para receber e acolher os novos convertidos
integrando-os ao corpo de Cristo. Essa é uma tarefa de todos nós. Lição 12. A importância do evangelismo. Jesus disse que o mundo saberia que somos dele pelo amor vivenciado na prática. Esta lição tem como objetivo que os alunos aprendam que evangelizar é testemunhar a palavra de Deus com a vida e cuidar dos mais carentes como Jesus cuidaria. Lição 13. Trabalhando com missões. Por fim, a lição 13 tem como finalidade conscientizar os alunos de que fazer e manter missões é um compromisso da Igreja do Senhor. Gostaria de destacar neste momento ao menos 3 lições que trazem importantes ensinamentos. A lição 4, o fruto do amor, destaca os diferentes tipos de amor identificados no idioma grego: ágape, philos e eros. Nesta lição, vamos ressaltar o amor ágape, também conhecido como o perfeito e incondicional amor de Deus. A Bíblia aponta o amor de Deus presente no plano redentor, claramente estabelecido em Jesus Cristo. Cristo veio a este mundo e nos deu a oportunidade de um novo nascimento. Ele transformou a nossa triste realidade e nos permitiu a alegria da vida eterna. Sem dúvidas, esse foi o maior presente que um pecador poderia receber, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Isso é amor de verdade. Jamais seremos capazes de compreender inteiramente o amor de Deus. Entretanto, podemos reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus como amor sem igual e aceitar a palavra dele. Esta lição é uma excelente oportunidade para ensinar seus alunos que os dons e talentos que recebemos perdem a importância se não houver o amor de Deus em nossos corações. O amor é o fruto mais importante. A lição 5, que tem como título Manifestações do Espírito Santo nos crentes, ressalta as diversas formas como o Espírito de Deus se manifesta por meio dos crentes. Deus deseja usar seus servos por diversas formas, dentre as quais estão os dons espirituais e ministeriais, e principalmente por meio de um testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Os dons espirituais foram distribuídos à igreja para edificação espiritual. Por intermédio deles, a igreja é fortalecida na fé e amadurece espiritualmente. Já os dons ministeriais correspondem à forma como a igreja é administrada. Deus constituiu cada função ministerial, visando atender uma necessidade específica da igreja. Seja o cuidado com o rebanho, com a administração da obra, ou mesmo com o ensino das Escrituras Sagradas, os dons ministeriais correspondem ao formato determinado por Deus para que a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, cresça como edifício espiritual e testemunhe ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador e voltará para buscar a sua igreja. E por fim, quero destacar a lição 11, cuidando dos novos convertidos. Nesta lição, seus alunos aprenderão sobre a importância do cuidado com os novos convertidos. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador é a decisão mais importante da vida. E como é bom quando o novo convertido encontra uma igreja acolhedora e que se dedica a ensinar a palavra de Deus aos recém-chegados. Nesta lição, seus alunos aprenderão que Jesus deixou uma ordem clara a todos os seus seguidores. Ele disse assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Depois que as pessoas são evangelizadas e creem na palavra de Deus, inicia-se o processo de transformação de vida. Para tanto, a igreja precisa cumprir o trabalho de discipulado com os novos convertidos. O discipulado corresponde ao ensino dos fundamentos básicos da fé. É fundamental que os recém-chegados à igreja
compreendam a razão pela qual precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. É preciso entender também o que é pecado e por que a humanidade está separada de Deus, qual a importância do batismo nas águas e o que significa o batismo no Espírito Santo. Enfim, devemos nos esforçar para ensinar nossos irmãos tudo o que aprendemos, trabalhando para o seu crescimento na fé. E vale destacar que eles precisam do nosso cuidado espiritual e apoio. O acompanhamento de nossos irmãos é indispensável para que eles sejam consolidados em Cristo e não desistam da caminhada na fé. Agora vamos a algumas dicas práticas para a sua aula. A revista Lições Bíblicas Pré-Adolescentes traz algumas sessões interessantes neste novo projeto, que valem muito a pena serem exploradas. Em primeiro lugar, quero destacar a sessão Espaço Pedagógico. Nesta sessão, o professor desfruta de uma conversa introdutória que tem como finalidade apresentar o assunto da lição, bem como compartilhar com ele conhecimentos de ordem pedagógica, didática e da psicologia da aprendizagem. E em segundo lugar, quero destacar a sessão Auxílio Teológico ou Pedagógico. Nesta sessão, a proposta é enriquecer o professor com conhecimentos teológicos de ordem bíblica, histórico-cultural, sobre o assunto explorado na lição. Os auxílios pedagógicos trazem informações do campo da pedagogia na intenção de capacitar o professor com orientações didáticas que ajudam na sua formação e crescimento como educador. Com esses conhecimentos, o professor terá à sua disposição novos métodos e recursos que podem ser aplicados em aula, a partir de uma linguagem adaptada aos pré-adolescentes. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a sua atenção a este trabalho, que tem sido realizado pela CPAD, e dizer a você, professor e professora que nos assiste, que Deus honrará todo o esforço que você tem feito para o bom funcionamento da escola dominical na sua igreja. Não deixe de ler outros materiais de apoio que tratam sobre o assunto da lição. Saiba que o domínio sobre o assunto que você está lecionando é indispensável para uma aula de alta qualidade. Que Deus abençoe o teu ministério. Tenha um ótimo trimestre. A paz do Senhor.